Aviso, o vídeo de hoje está recheado de obras de arte consideradas subversivas e de conteúdo sensível para falsos moralistas. Aí vem muita crítica. Na história, várias foram as obras de arte que por algum motivo incomodaram desde membros do alto escalão religioso e questões de Estado. A política, a fé e principalmente os preconceitos, normalmente quando estampados ou impressos em uma obra de arte, podem provocar reações das mais diversas. Vamos ver aqui então algumas dessas obras que foram literalmente censuradas. Venham comigo, senhoras e senhores, para mais um vídeo no canal Temporizarte. Bora! O vídeo de hoje é especialmente dedicado a todos os grupos que lutam por respeito das questões de gênero. Em 1861, Allan Kardec estava difundindo seus livros pela Europa. O autor, que seguia os ensinos de Pestalozzi, estava iniciando novos estudos religiosos, o Espiritismo, e já havia trabalhado no método de psicografia de diversas obras. Foi então que ele decidiu enviar 300 volumes para Maurice Lachatre, meu francês sempre foi ótimo, que estava na Espanha, para que esse pudesse disseminar seus livros pela região. O homem, que também era escritor, infelizmente nunca recebeu os livros, posto que no dia 9 de outubro do ano de 1861, o bispo de Barcelona, Antônio Palau Termes, decidiu fazer uma fogueira com esses livros em praça pública. A censura, que ficou conhecida como o Ato da Fé de Barcelona, segundo o bispo, os livros iam perverter a fé e a moral da igreja e também da religião. É óbvio, o motivo da queimada foi a perseguição que a Igreja Católica fazia a novos grupos religiosos na Europa. No século XVI, a Santa Inquisição começou com o Index Librorum Prohibitorium, que era basicamente uma instituição destinada a buscar e proibir livros que pudessem ser considerados subversivos. O fato mais interessante é que nesses livros de Kardec, várias mensagens perigosas estavam presentes, como por exemplo, amar ao próximo como a ti mesmo, perdoai para ser perdoado, e fora da caridade não há salvação. Kardec não se sentiu menos animado, e à época, na Revista Espírita, que seguia suas publicações, disse que podem queimar os livros, mas não a ideia. Fato que o Espiritismo se consolidou como religião e é uma das doutrinas mais difundidas dentro do nosso país. Muitas vezes a censura serve justamente para aumentar a curiosidade sobre o objeto. No dia 10 de maio de 1933, os líderes nazistas também provocaram sua grande queimada de livros. Foi um recado direto aos intelectuais da época. Na Bebelplatz, em Berlim, vários autores, incluindo alguns de renome como Sigmund Freud, tiveram suas obras totalmente destruídas por líderes do regime nazista. Hitler, apoiado por Goebbels, dizia que era hora de uma purificação moral, e alguns autores considerados subversivos deveriam ser eliminados. À época, a classe burguesa, os donos de editora e também alguns dos membros da alta sociedade alemã fizeram vista grossa para o ato. Vamos lembrar que em 1933 o mundo estava caminhando para o maior confronto global já visto. E infelizmente, durante essa guerra, vários intelectuais acabariam perseguidos e mortos. Ricarda Hutt, escritora que participava da Academia Prussiana de Letras, dizia até que onde se queimam livros, se queimam pessoas. E de fato isso foi verdade. Autores como Mark Bloch acabaram mortos durante a guerra na mão da Gestapo, a polícia especial alemã. O nazismo sempre tentou agir em diversos níveis da sociedade: religião, cultura, política, economia e também, é claro, do pensamento, que era proliferado dentro da Alemanha. Episódios muito tristes e que são idolatrados por muitas pessoas ainda hoje. E quando um artista decide enfrentar notoriamente uma religião inteira, foi o que fez o britânico de origem hindu e islâmica Salman Rushdie. Em 1988 ele publicou uma obra, Os Versos Satânicos, um nome super tranquilo, para criticar o islamismo. Na obra, entre diversas polêmicas, ele compara as 3 esposas de Maomé a prostitutas e chama o grande líder da religião islâmica por nomes depreciativos. Além
além, é claro, de tecer diversas críticas sobre os costumes islâmicos. Vamos lembrar que na década de 80 as guerras sagradas estavam literalmente pipocando no Oriente Médio. E um dos primeiros a reagir de forma negativa à obra do britânico foi ninguém menos do que o Ayatollah Khomeini, que em fevereiro de 1989 invocou uma fatwa, que é literalmente uma lei sagrada, jurando o autor de morte. Seu livro foi queimado em diversos países, acredito que por membros islâmicos, e foi rapidamente retirado de editoras que temiam as ameaças de atentados à bomba que ocorriam à época. Inclusive, vários soldados imbuídos nesse fatwa foram enviados à Europa tentando matar o autor. Porém, a Scotland Yard e diversas outras polícias internacionais conseguiram protegê-lo dessas tentativas. Até próximo dos anos 2000, a lei ainda existia e o autor continuava temendo pela própria vida. No entanto, esses homens não tiveram sucesso e a obra pôde ser publicada no início dos anos 2000. Eu não sei vocês, mas eu jamais queria provocar a ira do Khomeini. E não dá para falar de censura e não mencionar o que vivemos aqui no Brasil nos anos 60, 70 e 80 com a ditadura civil e militar. Foram milhares de obras, peças de teatro e música que foram literalmente proibidos de ser exibidos ao grande público. Entretanto, em 1975, no governo Geisel, uma obra gerou fatos bastante curiosos, no mínimo. Se trata do livro Feliz Ano Novo, de Rubem Fonseca, publicado pela editora Arte Nova, e proibido um ano depois por Armando Falcão, ministro da Justiça do governo. O que é interessante é que é um livro que tem vários contos e tratam de episódios extremamente violentos e curiosos. Desde um milionário que sente prazer em sair atropelando as pessoas na rua, até mesmo um jovem que decide literalmente comer a sua amante com as suas tias. A quem conhece a escrita do Rubem Fonseca sabe que ela é extremamente seca e agressiva e até um pouco violenta. Para quem gosta dos filmes do Tarantino, uma coisa até extremamente comum. I like the way you die, boy. Entretanto, aqui no Brasil, após várias vendas e o livro entrar na sua 4ª edição, sim, se tornou um best-seller. Ele foi censurado. O caso foi parar na justiça e Rubem Fonseca só foi conseguir que a obra fosse reeditada e publicada novamente no ano de 1985. Durante todo esse período, a obra foi proibida e fez com que o livro se tornasse literalmente uma lenda. A justificativa para a proibição à época foi a mesma: subversão, atentado à moral e os bons costumes. Entretanto, a proibição acabou aumentando ainda mais a fama da obra. Rubem Fonseca agradece. E aproveitando que estamos falando do Brasil, vamos lembrar que essa questão da censura ainda é bastante latente em nossa sociedade. E o pior, agora ela sai da internet e tenta atingir os artistas em suas exposições. Foi o que aconteceu em 2017 no Santander Cultural, com a exposição Quer Museu, que reunia centenas de obras de mais de 90 artistas e tratavam basicamente das questões de igualdade de gênero. Muitas das obras foram consideradas pornográficas, pedófilas e contendo zoofilia e atentados à moral e aos bons costumes. É sempre esse o discurso, né? Da moral e dos bons costumes. Então, em homenagem a esse pessoal, eu vou encerrar o vídeo de hoje trazendo aqui várias telas dos séculos passados que literalmente atentam contra a moral e os bons costumes, porque a arte não pode ter mordaça.